Negócio fechado em pleno carnaval. Vasco trabalhando no plantão. 2 jogadores saindo, 2 evoluções para a chegada de atleta. O Vasco investindo pesado agora no setor defensivo. E a gente vai falar bastante desse jogo de amanhã contra a equipe do Volta Redonda. Jogo que é obrigação do Cruz Maltino vencer amanhã. Então, é obrigação amanhã vencer de qualquer forma a equipe do Volta Redonda. O Fernando Diniz vai fazer modificações no time do Vasco da Gama. A tendência é que o cuiabano ocupe a vaga de titular no lugar do Piton, na lateral esquerda. Mudança também poderá ser feita na zaga com a saída do Cuesta para dar uma oportunidade para o Alan Saldívia. No meio-campo, haverá um teste aí do Juan Rojas, né? O Rinestrosa entrando no lugar do Nuno e o nosso bravo Spinelli. Então, a equipe do Vasco titular amanhã vai ter muitas modificações. Isso é sinal que o Fernando Diniz não está gostando daquilo que está vendo em campo. E amanhã é o seguinte: se o Vasco for eliminado, o Fernando Diniz vai ficar com a situação insustentável. Mas é obrigação. O Vasco tende a vencer amanhã a equipe do Volta Redonda. Bom, falando aqui agora sobre a questão de mercado da bola. E a gente tem novidades para passar para vocês. Primeiro, com relação à situação de saída de jogadores. Hoje, 2 negócios foram sacramentados aí em pleno carnaval. Bom, primeiro a situação do jogador Vitor Luiz. O Vitor Luiz não integra mais o plantel do Vasco da Gama. A rescisão dele foi publicada hoje no BID, no Boletim Informativo da CBF, e o jogador já está no interior paulista para defender a equipe do Mirassol. Assim como a situação do jogador GB, que foi emprestado de graça junto ao Fortaleza. Então, o GB também deixando o Vasco, inclusive o jogador já fez exames médicos aí na tarde de hoje e já vestiu a camisa do Fortaleza. Então, sorte para o GB. Vamos falar aqui agora sobre a questão de mercado da bola. Porque a situação é a seguinte: o Vasco trabalha aí com 3 nomes, isso mesmo. E essas negociações deram uma evoluída muito grande. Primeiro, o volante colombiano Laboa, lá do Independente Medellín. Um pedido do Fernando Diniz. O Fernando Diniz pediu a contratação do atleta, jovem aí de 19 anos aí, que tem sido comparado com grandes volantes aí da história da seleção colombiana, certo? Uma negociação que está custando para o Vasco da Gama algo em torno de 17 milhões de reais, tá? As negociações deram uma evoluída. E o que esquentou mais foi essa situação do jogador Alisson. Por quê? O Alisson é um jogador que, chegando aqui no Vasco, chega com uma grande recusa do torcedor vascaíno. O torcedor do Vasco não queria o Alisson aqui. Mas, no entanto, é outro pedido do Fernando Diniz a contratação do Alisson. E o São Paulo deu carta branca, não se opõe à transferência do jogador. O Vasco está estudando uma proposta
E nas próximas horas, informação que saiu agora, às 18 horas da noite, é que o Vasco da Gama está formalizando uma proposta oficial para poder contar com o jogador Alisson. O Alisson que teve uma passagem aqui no Vasco da Gama durante aquela transação que envolveu o Dedé lá com o Cruzeiro. Ele teve uma passagem bem curta, ficou aqui no Vasco 1 ano. Ele era muito jovem, hoje volta um jogador aí mais experiente para integrar o plantel vascaíno. É uma contratação que o torcedor do Vasco está questionando e questionando muito. Daí você repara que são 2 contratações ali que tem o aval e o pedido do Fernando Diniz. Eu hoje fiz um vídeo na parte da manhã e disse o seguinte, que o Vasco deveria parar com isso. O Vasco deveria verdadeiramente ali pensar. Hoje o Vasco deveria somente pensar nessa situação do treinador. Porque não adianta o Vasco encaminhar 2 contratações, que é a pedido do Fernando Diniz, e chegar um novo treinador aqui que não tenha como objetivo usar esses 2 atletas. Agora, a gente também fala aqui da situação do Santiago Souza, porque muitos vascaínos não acreditaram na capacidade do Admar de ir à Argentina para poder trazer esse jogador. E hora após hora, momento após momento, essa situação está evoluindo e evoluindo por demais. E o esforço que o Edmar Lopes está fazendo para trazer esse jogador, obviamente, junto com a diretoria, que é uma negociação ali que está girando em torno de 7 milhões de dólares, tá? É algo descomunal. E é por isso que a gente cobra aqui do Fernando Diniz. Porque nos últimos anos, o Vasco não teve um time como esse. O Vasco não teve um time como esse. Outros treinadores não tiveram a possibilidade de indicar a dedo verdadeiramente os jogadores. E está sendo dado aí para o Fernando Diniz tudo. O time do Vasco não é ruim, não é para estar ali na zona do rebaixamento. O time que a gente tem hoje é melhor do que o time do ano passado. Agora, está faltando treinador. Então, essa situação do Santiago Souza evolui. Essa situação dessa contratação, uma vez sacramentada, eu acho que integra aí o rol de grandes jogadores que foram contratados nessa primeira janela, certo? E aquilo. Agora é a hora de dar resposta dentro de campo. Porque até no carnaval o Admar Lopes está trabalhando. Não tem feriado para ele. Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Mais tarde a gente volta. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.